Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver ouvindo. Então, eu vou continuar hoje a teoria de Piaget, certo? A gente já estudou na semana passada 4 fatores do desenvolvimento, né? O primeiro fator do desenvolvimento é a maturação, o fator do desenvolvimento é a experiência ativa do sujeito, é um sujeito que pensa, que raciocina, que precisa pegar, tocar, ver e interagir com o objeto conhecido. O terceiro fator do desenvolvimento é o processo de equilibração, que para entender ele tem que entender o que é ação e o que é, né? Para poder entender o processo de equilibração. E o outro e último fator do desenvolvimento que eu falei com vocês, a interação social, né? O contato com pessoas e contatos mais cooperativos são contatos que geram mais desenvolvimento. Contatos mais coercitivos são contatos que geram menos desenvolvimento. E aí hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre o desenvolvimento, os estágios do desenvolvimento. Então, a gente viu os fatores e agora a gente vai ver os estágios do desenvolvimento. Primeiro dizer para vocês que para Piaget o desenvolvimento cognitivo é um processo de sucessivas mudanças, tanto qualitativas, ou seja, acomodações, novas perspectivas de mundo, novos esquemas mentais, novas estruturas mentais e mudanças quantitativas, ou seja, assimilações, né? Novos conhecimentos dentro das estruturas que nós temos. E lembrando sempre que cada novo esquema, cada nova estrutura deriva, né, de um esquema que já existe na mente humana. Né? Para Piaget, os estágios seguem a mesma ordem, todos precisam passar por aquela ordem, e existe uma sequência universal e um estágio posterior depende do estágio anterior, certo? Para Piaget, o primeiro estágio. Sim, outra coisa importante antes de eu falar do estágio, né? Que as mudanças não são repentinas. Ninguém amanhece um dia num estágio e no outro dia está em outro estágio. Na verdade, você passa anos construindo as características e aí quando você adquire determinadas características, didaticamente você é conceituado dentro de um novo estágio. Então, o que acontece é que você tem um período de criação de habilidades, de competências, e quando você consegue construir essas novas competências, essas capacidades, você é conceituado em um novo estágio, no estágio posterior. Então, só lendo aqui com vocês, as mudanças não são repentinas, mas são construídas. A passagem de uma estrutura para outra, né? A outra de nível superior, supera e integra o nível anterior. Ou seja, as estruturas vão não só se sobrepondo, mas elas vão se integrando, construindo um novo funcionamento cognitivo. O método de Piaget foi um método muito detalhado. Ele observava crianças em sua rotina natural. Ele fazia entrevista com crianças, ele estabelecia experimentos com crianças para poder ir mostrando o estágio do desenvolvimento cognitivo. E aqui temos o nosso primeiro estágio. Piaget chamou o primeiro estágio de estágio sensório-motor. Por que sensório-motor? Porque os primeiros esquemas da criança são esquemas sensoriais e motores. É através dos sentidos e dos movimentos que a criança demonstra a sua inteligência e conquista novos conhecimentos. É através do pegar, do ver, do tocar, e também do imitar, do experimentar, do mexer o corpo, que a criança vai criando novos conhecimentos, vai adquirindo construindo novas possibilidades de poder, de atuar no mundo. E tudo começa com esquemas reflexos neurológicos. O bebezinho tem uma inteligência muito concreta, muito prática. Ele raciocina em cima do problema que é colocado na frente dele. Se ele tem que pegar um objeto, é com os recursos que ele tem ali concreto de esticar o braço e pegar que ele vai tentando resolver seus problemas. A criança ela não tem uma inteligência simbólica, uma inteligência como a nossa de pensar no futuro, de ficar mentalmente pensando e elaborando o raciocínio. A criança, o bebezinho não nasce pensando, não no sentido real da palavra,
porque pensar significa imagens, palavras usadas mentalmente, e a criança não tem essa capacidade ao nascer. Ela constrói o pensamento ao longo de 24 meses e constrói pela ação, pelo contato com o meio. E esse contato é direto, é imediato. Ela não representa, não tem a capacidade de reapresentar à mente uma informação que está ausente. Como assim? O fato é que, para Piaget, a grande conquista da criança nos seus 2 primeiros anos de vida é a capacidade representacional. O que significa capacidade representacional? Deixa eu explicar isso bem para vocês. Quando vocês, adultos, vão para um circo ou veem pela televisão ou pela internet um truque de mágica, como alguém que faz desaparecer um elefante num palco, você vai tentar encontrar explicações, porque você sabe que um objeto que deixou de aparecer na sua frente, ele não deixou de existir. Ele simplesmente está em outro lugar. Por quê? Porque você tem a capacidade de mentalmente pensar sobre esse objeto, lembrar desse objeto, visualizar esse objeto. Essa capacidade de visualizar o que está ausente, pensar sobre o que está ausente, é a capacidade de representação, que é a grande função do pensamento. A grande função do pensamento é reapresentar algo que está ausente. Porém, nós não nascemos com a capacidade de representação. Nós passamos 24 meses desenvolvendo, construindo a capacidade de mostrar à nossa mente algo que está ausente. Eu estou querendo dizer para vocês que quando o bebê vê algo, e esse algo é tirado da frente do bebê, para o bebê esse algo deixou de existir. Não existe mais porque ele não está vendo. O bebê precisa ter o contato direto para poder estar com aquele objeto na sua mente. Se aquele objeto sai da sua frente, deixa de existir. Mas ele passa 24 meses construindo cada vez mais a capacidade de representar, de pensar no objeto ausente. A capacidade de representação é a grande conquista do estágio sensório-motor. Ela inicia estágio. O principal esquema estudado por Piaget e para Piaget a grande conquista do estágio sensório-motor é o próprio conceito de que o mundo é formado por objetos. E ela constrói isso de que forma? Lembrando e pensando no objeto que está ausente. Na verdade, eu não preciso estar com vocês para pensar, lembrar de vocês. Eu sou capaz de entender que o mundo é formado por partes, por pedaços. E eu só sou capaz de pensar nisso porque eu sou capaz de lembrar disso. Sou capaz de representar mentalmente as imagens e as minhas experiências, né? Porém, esse conceito de que o mundo é formado por objetos, esse conceito do objeto permanente, ele na verdade não nasce com a gente. Ele é construído ao longo de 24 meses. E a gente fazia experimentos com as crianças e seria muito interessante que vocês pudessem entrar no YouTube agora e olhar aí o experimento de permanência do objeto. Mostrando, por exemplo, que uma criança que está engateando e você tampa um objeto que ela quer com uma almofada, ela se desinteressa pelo objeto. Ela se desinteressa porque aquele objeto não existe mais na concepção dela, né? Só que isso é construído. Inicialmente, né? Ela não se diferencia de objeto, ela não tem noção nenhuma de objeto, zero noção de objeto. De 1 a 4 meses, ela começa a mostrar alguns elementos de que está lembrando de algum objeto que desapareceu. Ela olha, quando alguém fala, ela já ri antes de ver a pessoa, sinal que ela está reconhecendo a voz e associando aquela voz a alguém. Então, começam a aparecer elementos que mostram que a criança está desenvolvendo a noção do objeto. Depois ela começa então a antecipar a posição de um objeto, né? Então, se você tira um objeto da frente da criança e vai levando, ela vai acompanhando o objeto e ela até já olha antes para o lugar que esse objeto pode chegar. Com 1 ano, ela já começa a procurar um objeto que desapareceu, sinal que ela já tem uma capacidade de representação um pouco duradoura.
Claro que logo depois que ela não acha, ela deixa para lá, esquece e depois não se preocupa mais com o objeto. Então é hora de tirar a chupeta é agora, né? Porém, depois de 1 ano e meio, ela, ela já começa cada vez mais a mostrar que ela já tem a capacidade de representação praticamente toda desenvolvida. E isso só vai se concretizando até os 2 anos. Pronto, quando a criança faz 2 anos, então ela já tem a capacidade de representar. Ela não precisa do sensorial e do motor para se relacionar com o mundo. Ela pode se relacionar com o mundo através do pensamento, através das ideias. Então Piaget começa a chamar essa criança de 2 anos não mais de sensório-motor, mas agora o nome dado à criança por Piaget é pré-operacional. Veja que nome pré-operacional. Depois eu vou explicar o porquê desse nome, tá certo? Mas o mais importante a dizer agora é que a criança, com 2 anos de idade, ela já adquire então uma inteligência simbólica. Ela já é capaz de transformar o mundo em símbolos, em imagens e trabalhar com esses símbolos mentalmente. Dessa forma, essa criança está pronta para desenvolver a linguagem. A criança, então, com 2 anos, começa a acelerar a sua construção linguística. Então essa criança já é capaz de falar sobre as coisas. Por que ela é capaz de falar sobre as coisas? Porque ela é capaz de pensar sobre as coisas. Se eu penso em algo, eu posso dar um nome a esse algo e falar sobre esse algo, né? Então se eu digo a ela que algo é gato, quando ela vê o gato na cabeça dela, ela vai lembrar e vai falar gato. Então a linguagem depende também e ao mesmo tempo influencia essa capacidade de pensar. E aí a criança do estágio pré-operacional, ela já tem a capacidade de pensar e de falar bem desenvolvida. Continuando, tem algumas características dessa criança que aí vai ficar claro porque Piaget chamou de pré-operacional. Vejam só. A criança de 2 a 7 anos, infelizmente, né, Piaget destacou mais o que ela não era capaz de fazer. E ele percebeu que essa criança ainda não tinha uma lógica matemática. Na verdade, a lógica dessa criança depende do que ela vê, de como ela enxerga. Por isso que ele chamou de uma pré-lógica, de uma pré-operação mental. Então, por isso ele deu esse nome de pré-operacional. A criança ela é pré-lógica. Ou seja, a lógica dessa criança é uma lógica que depende de como ela enxerga, do que ela vê. E algumas características são típicas da criança pré-operacional. A primeira característica da criança pré-operacional é o egocentrismo. O que significa o egocentrismo? Significa que a criança pequena ela enxerga o mundo a partir da sua perspectiva, do seu ponto de vista. Se você for ligar para uma criança de 3, 4 anos e começar a falar com ela no telefone, ela fala coisas como se você soubesse. Ela conta uma história como se você estivesse lá. Por quê? Porque se está na cabeça dela, ao mesmo tempo parece que está na sua também, para ela. Então, não é egocentrismo no sentido de egoísmo ou algo pejorativo, mas na verdade é que a criança pequena ela pensa de maneira egocêntrica. A criança pré-operacional ela enxerga o mundo a partir do seu referencial, então ela pensa que você também enxerga a partir do referencial dela. Outra coisa importante de se perceber é que a criança pré-operacional ela não consegue resolver alguns problemas, alguns tipos de problemas. Por quê? Porque ela se apega a apenas uma parte do problema de cada vez, como sendo o problema todo. Deixa eu explicar isso para vocês. Tem um experimento que eu vou mostrar mais para frente, mas que é o seguinte: você pega 2 copos iguais, transparentes, certo? E você enche eles de água até a mesma altura. E você pergunta para uma criança de 4, 5 anos, 6 anos, assim, Juquinha, nesse copo A, eu tenho uma quantidade de água, nesse copo B tem outra quantidade de água. O copo A e o copo B têm a mesma quantidade de água. O copo A tem mais água ou o copo B tem mais água? Ela vai olhar para aqueles 2 copos iguais, perceber que estão na mesma altura de água e vão dizer, tem a mesma quantidade de água. Depois você pega um dos copos e joga em outro copo, um copo mais largo. Então a água vai ficar um pouco mais baixa, porque o copo é mais largo. E você fez isso na frente da criança.
E aí você pergunta para a criança, e agora, Juquinha? Esse copo tem mais água que esse tem mais água que esse, ou os dois têm a mesma quantidade de água? Aí ele agora vai dizer, eita, agora esse aqui tem mais água. Qual é esse aqui que ele está falando? É aquele que é mais alto, o mais fino, que está com a água mais alta. Para a criança, ele tem mais água do que o outro, que é mais largo, que a água está mais baixa. E o que é que Piaget percebeu? Que essa criança ela não relaciona os dois momentos. Que o momento onde a água estava nos copos iguais e o momento em que as águas estão em copos diferentes, na verdade é uma sequência. Um momento aconteceu depois do outro e está relacionado. Mas não, para aquela criança, aquele momento onde os dois copos eram iguais, ele inicia e termina nele mesmo. E quando você vai para o momento 2 já é outro momento. Então ela não relaciona que a água do copo largo é a mesma água que estava no copo estreito. Por isso que ela responde errado, porque ela tem essa dificuldade de centração, ou seja, de se apegar a cada exemplo, ela se apega a ele como início, meio e fim, todo. Para vocês entenderem melhor esse experimento, vocês vão entrar no YouTube e vão ver. Eu vou mandar depois o link para vocês de alguns experimentos de conservação de volume, conservação de quantidade, tá? Alguns elementos importantes do estágio pré-operacional é que acontece uma produção linguística muito grande, é que a criança durante um tempo ainda fica dando vida a seres inanimados, acredita que algo que se movimenta tem vida, né? E aí ela vai descobrindo depois que não necessariamente o fato de estar se movendo, aquilo ali tem vida. Uma coisa interessante também é que essa criança, quando ela está aprendendo a ler ainda e a escrever, então ela inicialmente pensa que palavras grandes são para coisas grandes e palavras pequenas são para coisas pequenas. Se você perguntar para uma criança que está ainda aprendendo qual a palavra maior, boi ou formiga, ela vai achar que boi é uma palavra maior do que formiga, porque ela tem esse realismo nominal. Ela acha que o nome não é só um símbolo, mas tem que dizer concretamente a palavra que ela significa, né? que ela está relacionada. Uma outra coisa importante que a criança pré-operacional não consegue entender ou não consegue fazer é pensar de maneira irreversível. Ou seja, naquele exemplo que eu dei dos dois copos, para ela resolver aquele problema, sem saber se o copo tem mais água, menos ou a mesma quantidade, era só ela pensar mentalmente que se ela pegasse aquele copo, onde é o copo novo, que a água está, e devolvesse para o copo antigo, ia voltar tudo ao começo e ela iria perceber que a quantidade de água estava intacta, até porque não entrou nem água nem saiu água. Então ia ter a mesma quantidade de água, mas ela não é capaz de fazer mentalmente esse raciocínio reversível, porque ela tem essa limitação da irreversibilidade cognitiva. Para terminar, as características da criança pré-operacional, uma coisa que a criança pré-operacional não consegue fazer é incluir classes. Como assim incluir classes? Deixa eu explicar essa parte para vocês. Imagina se eu pego para você o seguinte problema. Aqui eu tenho 3 gatos e eu tenho 5 cachorros. Eu tenho mais cachorros ou mais gatos? Mais cachorros, não é isso? Eu tenho 5 cachorros e 3 gatos. Só que cachorros e gatos são animais. Ok? Se eu perguntar a você, eu tenho mais cachorros ou mais gatos, você vai falar cachorros. Se eu perguntar a você, eu tenho mais cachorros ou mais animais, você vai dizer mais animais. Porque você é capaz de fazer uma coisa que a criança não é. E o que é isso que você é capaz? Você é capaz de pensar da seguinte forma. Gatos, tá aqui gatos, e aqui tá cachorros. E aqui está cachorros mais gatos, que é animais. Certo? Quando eu peço para você comparar, tem mais gato e mais cachorro, você é capaz de fazer esse raciocínio aqui. Esse tem mais do que esse. Quando eu peço para você comparar, tem mais cachorros ou mais animais, você é capaz de comparar o cachorro aqui, sozinho, e o cachorro aqui, mais os gatos.
A criança não é capaz de fazer isso. De pensar o cachorro aqui fora sozinho e o cachorro aqui junto com os gatos. Então, quando você pergunta para a criança, tem mais cachorro, tem mais animais? Aí a criança pega, olha e pensa, tem mais cachorros. Porque ela não é capaz de pensar o cachorro fora do grupo, da classe, e o cachorro dentro da classe animais. Pensar o cachorro ao mesmo tempo em dois lugares. Já você adulto é capaz de fazer isso, mas a criança não. Por conta disso, por ter essas limitações matemáticas, limitações lógicas, Piaget chama essa criança de pré-lógica, de pré-operacional. Certo? Tudo isso é superado perto dos 7, 8, 9 anos de idade. Quando essa criança consegue internalizar as operações lógicas. Essa criança consegue agora pensar logicamente e não mais apoiada só no que ela está enxergando. Quando você faz esse problema do copo para a criança, ela vai dizer, olha, se você não tirou nem colocou água, qualquer pote que você colocar essa água vai ter sempre a mesma quantidade. Porque agora ela não precisa mais ver para entender. Ela raciocina. Então a criança de 8 anos é uma criança muito desenvolvida. Ela já tem o mesmo raciocínio lógico matemático praticamente de um adulto. Ela superou aquela ideia anterior do estágio pré-operacional e agora ela já é capaz de conservar, por exemplo. O que é conservar? A quantidade se conserva independente do formato. Né? Eu posso colocar água de qualquer jeito e vai ter a mesma quantidade. A mesma coisa se eu fizesse, por exemplo, com massinha de modelar. Se eu tenho duas bolas e elas são iguais, têm a mesma quantidade, se eu pegar uma das bolas e amassar e fazer em cobrinha, não vai mudar a quantidade. Ela vai entender que a conservação da quantidade permanece, mesmo se fisicamente a aparência estiver diferente. Porém, essa criança ainda tem alguma limitação que eu vou falar mais para frente, que ela é presa ao concreto. Por isso que ela é operacional, porém concreta. Mas isso eu vou explicar mais para frente, tá certo? Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ó. Se eu peguei inicialmente dois copos iguais, tá? Porque eu não tenho aqui no slide, deixa eu colocar. E a água está à mesma altura. Você vai dizer, oxe, tem a mesma quantidade de água. Quando você é adulto ou operacional concreto, alguém que já tem 8, 9 anos, daí para cima, consegue entender que tem a mesma quantidade, se você colocar em copos diferentes, ou até fizer isso aqui, essa criança que já está no período operacional concreto vai dizer, tem a mesma quantidade, sempre tem a mesma quantidade. Por quê? Porque não foi colocado nem tirado água. Então tem a mesma quantidade nos dois copos. Já a criança pré-operacional não. Ela inicialmente ela é capaz de dizer que tem a mesma quantidade quando está igual, mas quando você faz a diferença, ou assim, ou assim, ou assim, aí ela já altera. Ela vai dizer que esse aqui tem mais, por exemplo. Depois ela diz que agora esse aqui tem mais. Ela vai dizer que esses 4 juntos tem mais do que esse. Porque ela está presa ao que ela vê. Mesma coisa aqui, né? A igualdade inicial, porque lá no outro faltou a igualdade inicial. Ela diz aqui, ó, tem a mesma quantidade. Quando você faz isso, a criança pré-operacional ela vai dizer que aqui tem mais. E a operacional concreta vai dizer, não, tem igual nos dois, você só fez amassar. Mesma coisa aqui, né? Essa aqui, a pré-operacional vai dizer que aqui tem mais. Já a operacional concreta vai dizer que tem a mesma quantidade, né? Porque aqui está maior, está mais comprido, e assim vai, certo? Porém, a criança de 8, 9, 10, 11 anos, ela já entende toda a lógica, menos quando você trabalha com coisas muito abstratas, com suposições, com hipóteses, com probabilidade, com coisas que não dá para ela visualizar. Esse pensamento do adolescente é o pensamento operacional formal. Mas aí a criança, na verdade, não adquire esse pensamento, só o adolescente até o adulto. Agora é possível que alguém morra no estágio operacional concreto, fique adulto e não consiga chegar no pensamento operacional formal, que é quando você chega na total abstração, que chega com a adolescência. O adolescente agora não se limita mais à representação imediata,
né? Mas ele é capaz de pensar em todas as relações possíveis logicamente, buscando soluções a partir de hipóteses e não apenas pela observação da realidade. Eu vou explicar mais para frente, eu vou primeiro ler com vocês, mas depois eu vou explicar mais. Em outras palavras, as estruturas cognitivas agora alcançaram o seu nível mais elevado. Não há mais para onde ir. Na verdade, o adolescente adquiriu a maior maturidade intelectual possível. E aí ele só vai ampliar o conhecimento. Mas a capacidade de entendimento, de raciocínio, chega ao ápice na adolescência, que depois vai só ganhando novos elementos, vai só se somando novos conteúdos. Mas a capacidade de raciocínio chegou ao mais alto nível porque agora qualquer tipo de problema hipotético ela é capaz de pensar. Eu posso fazer um raciocínio tipo assim: se uma pessoa tem 4 pernas e a outra pessoa tem 6 pernas, então essas duas pessoas juntas têm 10 pernas. A criança no pensamento formal, ela é capaz, claro que eu falei agora de um jeito bem simples, mas ela é capaz de viajar e conseguir operar logicamente, mesmo através de hipóteses que não tenham nenhuma lógica, mas ela é capaz de encontrar a lógica da suposição, a lógica da metáfora, a lógica da hipótese, né? Por exemplo, se eu peço para alguém que nunca escutou essa frase, de grão em grão a galinha enche o papo. O adolescente que está no formal e o adulto, ele vai tentar pensar o que é que está por trás dessa frase. Ah, realmente, de pouquinho em pouquinho a pessoa consegue chegar lá, né? Já alguém pequeno, alguém menor, alguém de 9, 8 anos, se você pedir para ela analisar o que quer dizer de grão em grão a galinha enche o papo, ela vai dizer que a galinha comendo, 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 comendo vai encher o papo. Porque ela se apega ao concreto, ela não é capaz de abstrair, de tentar encontrar a metáfora que está por trás, a hipótese que está por trás. Então, essas metáforas, essas hipóteses, a gente começa a construir isso na adolescência. Após os 12 anos, as operações lógicas serão realizadas entre ideias, expressas numa linguagem qualquer, palavra ou símbolo, sem necessidade da percepção e da manipulação da realidade. Esse pensamento formal é conhecido como pensamento hipotético dedutivo, que é o pensamento do cientista. Nós criamos hipóteses e vamos experimentando as hipóteses e somos capazes de deduzir conclusões a partir de pura hipóteses. Não somente enxergando aquilo no mundo real, mas a gente é capaz de especulação lógica, né? E isso a gente só adquire na adolescência. O adolescente pode considerar hipóteses que talvez sejam ou não verdadeiras e examinar o que resultará se essas hipóteses fossem verdadeiras. Mesmo que não fossem, ele é capaz de acompanhar o raciocínio de uma mentira e entender a lógica que está ali posta de uma sentença falsa. Ele pode acompanhar a forma do argumento, mesmo que o conteúdo não faça nenhum sentido. Mas ele vai acompanhando o argumento em si. Não se preocupa com o conteúdo do argumento, para perceber a lógica daquele argumento, né? E é daí que vem o nome, as operações formais. Eu sou capaz de operar com um conteúdo que não faça sentido. Eu sou capaz de fazer um raciocínio lógico em cima de um conteúdo que não tem nenhum sentido. Mas se tivesse, seria assim. Se então. Esse raciocínio se então é o raciocínio típico do adulto. Né? Então é isso. Isso aqui eu vou. Não preciso explicar isso para vocês agora não.